Abra sua Bíblia comigo, por favor, o livro do profeta Isaías, capítulo 58, versículo 12. Eu dei um tema para essa mensagem, mas eu dei em cima da hora, não sei se eles conseguiram colocar. Mas depois eu dei um tema dizendo reparadores de brecha. O profeta Isaías, no capítulo 58, versículo 12, diz assim o texto: E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador de roturas, e restaurador de veredas para morar. Coloca NAA, por favor. Só 58 que eu quero, 12. Vocês reconstruirão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações, e serão chamados reparadores de brechas e restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. Quem quer ser aí um reparador de brecha aí? Um restaurador de vereda? Eu quero. Feche seus olhos, por favor, e coloque a mão sobre o seu coração. Pai, graças te damos por esta noite. Exaltado seja o teu nome acima de todas as coisas. Eu quero entregar a minha vida agora diante do teu altar. Quero entregar a tua igreja, quero entregar cada um dos teus filhos e te pedir que tu venhas me diminuir, Pai. Me diminui por completo, de modo que a tua palavra venha fluir através dos meus lábios. Que não seja mais um culto, mas que seja o culto que venha transformar a vida de cada um de nós. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia de mim e me traga uma graça especial essa noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Dá o melhor aplauso que você pode dar ao Senhor. Eu estava no encontro e Deus me deu uma palavra lá. Não era nem a palavra que eu ia pregar, mas teve um momento que Deus me visitou lá pela manhã e falou muito comigo sobre muralhas. Porque se você reparar, um muro, eu já morei em casa, tem alguns amigos aqui que moram em casa. O muro é aquilo que traz um limite. Limite esse para quem está dentro, fica protegido, e quem está fora não entra. Então o muro, para quem está do lado de fora, está impedindo o acesso para quem está dentro. Mas quem está dentro, está protegido daquilo que está acontecendo lá fora. Amém? Então, é importante nós entendermos que existem muros na nossa vida que precisam ser construídos. Muros esses de proteção. Repete comigo, proteção. Exemplo que eu vou te dar. Você casou com a tua esposa e, de repente, a família dela é muito entrona. Se você não levantar um muro de proteção, dizendo para eles que até aqui eles podem, mas daqui para cá eles não podem invadir, você vai ser feliz. Mas se não tiver um muro de proteção, daqui a pouco estão dizendo no teu casamento o que você deve ou o que não deve fazer. Então o muro de proteção, ele é bom para colocar limite, mas ao mesmo tempo ele é bom para quem está do lado de dentro se sentir protegido. Exemplo que eu vou te dar, eu acabei de falar, pessoas que moram em casas, um assaltante, antes dele invadir a tua casa, ele sabe que tem um muro. Então para ele entrar na tua casa, ele é obrigado a pular o muro. E muitas vezes ele não pula, porque ele não sabe o que se encontra atrás do muro. Pode ter um cachorro, pode ter alguém armado. Então o muro, ele traz uma proteção para quem está dentro, mas ele traz um limite para quem está fora. E quando a gente fala sobre restauradores de brecha, a gente vai perceber a Bíblia inteira nos ensinando que nós devemos reparar as brechas. A palavra de Deus no livro de Jó diz que Jó era um homem íntegro, reto e se desviava do mal. Repete comigo, íntegro, reto e se desviava do mal. Em outras palavras, Jó não tinha brechas na sua vida. Mas o texto diz que quando Satanás se apresenta para Deus, ele fala assim: Jó só é o que é porque tu dá tudo para ele. Aí Deus fala assim: não, Jó é o que é porque ele é assim. Faz uma coisa melhor, pode tocar em tudo que é dele, exceto na sua alma. Deus colocou um limite, Deus colocou um muro, dizendo o seguinte: você vai até aqui, mas daqui para lá tu não vai. Você conhece a história?
Jó perde todos os seus bens, perde os seus filhos, mas você não vê Satanás tocando na mulher de Jó. Porque quando a gente vai para a Bíblia diz que quando um homem se casa com uma mulher, já não são mais dois, mas se tornam uma só carne. Então, em outras palavras, se Satanás tocasse na mulher de Jó, Satanás estava tocando no próprio Jó. E Deus disse que ele não podia tocar. Você está comigo aqui? Então a gente vai perceber que é criado um limite. E Jó, ele só foi tocado porque o próprio Deus permitiu que Satanás tocasse. E talvez você pergunte, mas por que ele permitiu? Porque Deus queria mostrar para Jó que o último estágio dele seria melhor do que o primeiro. A Bíblia diz que ele faz tudo em dobro na vida de Jó. Então a gente, quando começa a ler as Escrituras, a gente vai perceber o tempo todo que o mundo espiritual, ele é feito de legalidade. Se você peca no mundo espiritual, você está dizendo, ei Satanás, eu te dou uma carta autorizando você a tocar nessa área da minha vida, porque afinal de contas eu quebrei um princípio. Se você fecha as brechas, por isso que a Bíblia diz assim, ó, vigiai e orai. A Bíblia não manda você orar primeiro, ela manda primeiro você vigiar, para depois você orar. Porque se você não fecha a brecha, de nada adianta você orar se você tem brecha no teu casamento. Tem gente que ora o tempo todo, mas quando chega lá fora vê um rabo de saia sem graça. Então não adianta orar para o casamento, porque Deus ele não pode contra os seus princípios. É você próprio que está dando legalidade para que o próprio inimigo da tua alma toque naquilo que é santo. É tão lindo a Bíblia, que a Bíblia diz que quando algo impuro toca naquilo que é puro, o que é puro se torna impuro. Quando aquilo que é puro toca também no impuro, também se torna impuro. Em outras palavras, o que é impuro, tocando em alguma coisa, ou sendo tocado por alguma coisa, aquilo que encostou no que é impuro, se torna impuro. Só que Jesus, ele quando vem à terra, a Bíblia diz que ele é santo, e quando ele toca, ele era puro, e ele continua sendo, e quando ele toca naquilo que é impuro, que é imundo, aquilo que é imundo se torna puro. Porque o mundo espiritual funciona assim, é através de legalidade. Existem portais no mundo espiritual, não sei se você crê nisso, mas isso está na Bíblia. Existem portais que você abre, permitindo que as áreas da sua vida possam ser ou não tocadas. Tem muitas coisas que acontecem contigo e comigo, que a gente não entende, mas se a gente puxar pela memória, a gente vai perceber que alguma legalidade foi dada lá atrás, para que acontecesse aquilo. E quando a gente vem falar sobre muros, é importante nós entendermos que a Bíblia diz que quando as muralhas de Jericó, elas ruíram, Josué capítulo 6, coloca para mim por favor, versículo 1. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. Então o Senhor disse a Josué, olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus, vem comigo aqui Belém, por favor. Vocês todos os homens de guerra devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante quantos dias? 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeiem a cidade. Então vamos lá. 6 dias, vocês vão dar uma volta na cidade. No 7º dia, vocês vão rodear 7 vezes. Os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro, e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto, a muralha da cidade cairá, e o povo subirá nela, cada qual em frente de... Tá bom aí. Para que você entenda melhor. Deus dá uma promessa a Moisés. Tu vai levar o povo para a terra prometida. Você conhece a história? Moisés é tirado daquele processo por Deus. Deus não permitiu que Moisés entrasse na terra. Moisés agora é morto. E agora Deus levanta um homem chamado Josué. Josué, primeiro ele vai espiar a terra com 12 espias, porque Deus nunca vai permitir que nós venhamos possuir alguma coisa sem antes avistar aquilo que nós vamos possuir. Amém?
Então ele avista a terra primeiro, ele volta com os 12 espias, 10 deles dizem que a terra é boa, mas que tem muitos gigantes, 2 deles dizem, não, parem de falar bobagem, nós vamos herdar a terra porque Deus prometeu. Assim é a diferença de quem anda no céu e quem anda na terra. Assim é a diferença de quem crê em Deus e quem duvida de Deus. As pessoas que duvidam de Deus acreditam que as coisas não vão acontecer. Aquele que crê em Deus tem confiança total que já aconteceu no mundo espiritual e só precisa se materializar na terra. Amém? A Bíblia, ela é toda sobre fé. Fé é aquilo que você não vê e a convicção de fatos que você espera. Eu não vi a cidade de Belém pronta, mas eu tenho tanta certeza que todas as vezes que eu venho aqui, eu falo com autoridade, com convicção, porque em questão de tempo ela vai estar pronta, porque não tem a ver com aquilo que eu creio, tem a ver com aquilo que Deus prometeu. Amém? Então quando Deus promete alguma coisa, Ele vai fazer, porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Ele prometeu, Ele precisa cumprir. Porque se Ele não cumprir, Ele não tem crédito com a sua palavra. Eu e você só estamos aqui nesse domingo com a nossa família, porque nós cremos no Deus das Escrituras. Tudo o que acontece na nossa vida não tem a ver conosco, tem a ver com a graça de Deus. Tudo que acontece na nossa vida tem a ver com a manifestação do poder de Deus sobre nós. E quanto mais eu vou vivendo graça, vou vendo milagre, mais eu creio em Deus. E mais eu vivo milagre, mais eu creio em Deus, e mais eu vivo milagre. É assim uma vida de um homem e de uma mulher de Deus. Então Josué, ele leva o povo, e Deus fala assim, olha, vocês vão cercar a muralha, vocês vão gritar. E quando vocês estiverem em volta da muralha, vocês gritarem, grita bem alto que as muralhas, vão tocar trombeta, as muralhas vão ruir e cada um vai entrar na direção em que se encontra e vão possuir aquele pedaço da terra. Em outras palavras, Deus mandou eles fazerem um cerco ao redor de Jericó. Quando eles gritaram, tocaram a trombeta, as muralhas ruíram, cada um não teve que passar por outro lado, cada um entrou onde estava, invadiram a cidade, mataram todo mundo conforme Deus havia prometido. Amém? Possuíram a terra. Agora, você, quando vai lá para o livro de Neemias, você vai ver que agora as muralhas estão completamente destruídas. Por que estão destruídas, pastor? Porque Nabucodonosor havia invadido Jerusalém, havia destruído o templo, havia destruído tudo, as muralhas estão lá completamente em ruínas, e agora Neemias, ele trabalha para o rei Artaxerxes, ele está triste, e de repente ele fala para o rei, meu rei, eu estou triste porque as muralhas de Jerusalém estão em ruínas. E aí a Bíblia diz que o rei dá cartas e dá autorização para que Neemias reconstruísse as muralhas. Então a gente percebe que quando eles precisavam invadir Jericó, as muralhas foram derrubadas por Deus. Agora a cidade está em ruínas e Deus levanta um homem trabalhando lá para o rei da Síria para poder dizer o seguinte, olha, Neemias, sai da onde você está, do lugar de conforto que você está e vai lá reconstruir as muralhas de Jerusalém. Só que detalhe, Neemias ele não era um construtor, ele era um copeiro. Eu quero nessa noite construir algo contigo em Deus. Eu quero mostrar para você através das Escrituras que nós não precisamos ter habilidade para alcançarmos algumas áreas em Deus. Nós só precisamos acreditar naquilo que a palavra de Deus diz, mergulhar nas Escrituras e ir em frente. Se eu pudesse te dar uma palavra hoje é o seguinte, aquilo que Deus prometeu para a tua vida, não tenha dúvida, se foi Deus que falou com você, vai para cima que vai acontecer. Não permita, e a única pessoa que pode impedir a bênção de Deus sobre a tua vida é você próprio. Quer que eu te mostre? Quer que eu te mostre? Davi, ele foi levantado por Deus. Amém? Agora Golias aparece em cena para poder lutar contra o exército de Israel. Davi, quando chega lá, ele vai levar quentinha para os irmãos, ele vai levar comida. Quando ele chega e vê aquela afronta, ele fala assim, quem é esse circunciso? Que afronta o Deus de Israel. Davi se coloca à disposição para lutar contra aquele homem. Só que detalhe, o rei daquela época era Saul. Saul era rei, mas Deus já não estava com ele já há muito tempo. E olha que coisa louca, um rei, por causa do seu trono, chega ao ponto de oferecer sua própria filha como recompensa. Porque assim tem sido na terra, homens, mulheres que não entenderam o projeto de Deus na sua vida, mas para alcançar aquilo que tanto deseja, se possível for, entregam até sua própria filha em troca daquilo que querem.
Você está entendendo comigo aqui? Eu não estou falando de mundo físico, estou falando de coisas espirituais. Tem pais consagrando filhos a entidades malignas para poder ter coisas na vida. Em outras palavras, o que Saul estava fazendo é exatamente isso. Saul chega ao ponto de dizer o seguinte: quem guerrear e quem matar esse gigante vai casar com a minha filha. O trono para aquele homem era mais importante do que, ou melhor, o reino para aquele homem, o trono para ele era mais importante que a sua própria filha. Agora Davi não, Davi quando chega naquele lugar, Davi não estava preocupado com ele, Davi não estava preocupado com seus irmãos, Davi não estava preocupado com nada, Davi só estava preocupado que um incircunciso estava afrontando o Deus vivo de Israel. Davi estava preocupado com a reputação de Deus, quando na verdade Deus está sentado no seu trono, só esperando o momento certo para levantar Davi como rei. Você ainda está aí comigo? Deus não precisa ser defendido por mim e por você, mas nós precisamos entender o valor de Deus na vida de cada um de nós. Porque a forma como você enxerga Deus é a forma como Deus se manifesta a você. Davi colocava Deus na prateleira mais alta da sua vida, e por isso Davi vivia coisas que Saul não vivia. Davi experimentava coisas que muitos homens não experimentaram. Quando você vai para a Bíblia, Davi é um homem falho como você e como eu, mas a Bíblia diz que é o único homem segundo o coração de Deus, porque o coração de Davi, ele pulsava pela presença de Deus. O que eu quero nessa noite, em nome de Jesus, é mostrar para você que as muralhas na minha e na tua vida, elas são necessárias. Só que existem muralhas que muitas vezes levantamos no meio do nosso casamento e não permitimos que o nosso cônjuge acesse áreas que precisam ser acessadas. Levantamos muralhas entre nós e os nossos filhos e não permitimos que eles acessem lugares no nosso coração que o desejo deles é somente um eu te amo. Levantamos muralhas no meio da nossa comunidade de fé, aonde nós somos líderes de uma área, e se alguém fizer aquilo que a gente faz, a gente briga, porque nós fomos levantados líderes, e por isso levantamos muros, e ninguém pode fazer aquilo que nós fazemos. Levantamos muros, acreditando que a nossa teologia vai nos levar a um lugar, onde na verdade não tem a ver com aquilo que a gente sabe, mas tem a ver com aquilo que a gente é. Eu quero nessa noite, em nome de Jesus, trazer para o teu coração uma mensagem simples, mas uma mensagem que você vai entender nessa noite, que tem alguns muros que você precisa derrubar na tua vida, e tem outros muros que precisam ser construídos na tua vida. E como saber quais são os muros que precisam ser derrubados e os muros que precisam ser erguidos? Somente através de uma comunhão plena com o Espírito Santo de Deus, entendendo de fato aquilo que o Espírito Santo quer de você e quer de mim. É muito lindo porque quando você vai para as Escrituras, eu sempre falo isso aqui na igreja, quando você vai para as Escrituras, o povo de Israel, adolescentes, prestem atenção nisso, o povo de Israel estava cativo no Egito. A Bíblia diz que Deus com mão forte tirou o povo de Israel do Egito e levou o povo para um deserto rumo à terra prometida. Porém, a geração que saiu do Egito não herdou a terra, somente Josué e Calebe da primeira geração. Deus levantou no meio do processo do deserto, crianças foram geradas no deserto, e essas crianças cresceram, se tornaram adultas, e essa segunda geração herdou a terra prometida. E se você estudar profundamente as Escrituras, você vai perceber que toda pessoa que vive muito tempo no Egito, muitas vezes consegue sair de lá, mas o Egito não sai da sua mente. Elas só não entraram na terra, não foi por causa de algo geográfico. Eles não entraram na terra por causa de batalhas espirituais na sua mente, acreditando que eles, apesar de estarem livres, se sentiam prisioneiros de lugar onde vieram. Você está comigo aqui? A única coisa que o diabo quer fazer na tua e na minha vida é colocar uma prisão na tua mente. Ele não precisa te prender com corda. Se você pegar um elefante pequenininho, pode pesquisar na internet, pega um elefante pequenininho, amarra uma corda na perna dele e amarra ele uma árvore bem grande.
Esse elefante pequenininho, ele vai tentar sair, bum, ele vai bater e vai voltar. Aí ele vai tentar sair de novo, e bum, vai bater e vai voltar. Ele vai tentar durante um tempo, você vai deixando ele ali durante um tempo. Depois ele cresce, você pega a mesma corda, amarra no pé dele e amarra essa corda numa cadeira de plástico e larga lá. Pode pesquisar na internet. Ele fica parado, porque ele acredita que o que prende ele não é o lugar onde está amarrado, mas é a corda que está nos seus pés. Assim são muitos homens e mulheres de Deus que não alcançaram o lugar que o Senhor tem, porque não entenderam que a mente precisa ser liberta. Por isso o apóstolo Paulo coloca para mim, Romanos capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O maior campo de batalha na sua vida é sua mente. Esses dias eu estava olhando no Instagram e eu vi lá na África um menino de bicicleta, coisa mais incrível, ele em pé na bicicleta com um pé no assento, com o outro no guidão, e ele ia fazendo curva assim, ele rodava com a bicicleta, ele fazia umas coisas loucas. Eu falei, como é que esse cara faz isso? E uma bike assim, bem velhinha. Porque isso é treino, isso é a mente. Ele acreditou que ele podia fazer coisas que muitos já duvidam de fazer. A gente quando vai ver esses atletas de Olimpíadas, eles conseguem alcançar números que muitas vezes ficamos surpreendidos. Por quê? Porque eles acreditam que são capazes de alcançar aquele lugar. Qual é a diferença daqueles homens, desses atletas, para mim e para você? Eles têm 2 braços, 2 pernas e uma cabeça. Qual a diferença deles para a gente? Só uma: mente. Mente renovada. Mente renovada. Então quando a gente volta, a gente percebe que o povo foi, pega isso vocês aí, o povo foi tirado do Egito com mão forte. Eles passaram pelo deserto, mas eles não chegaram na terra prometida, só a segunda geração. Por que a segunda geração, pastor? Porque a segunda geração foi criada no deserto. Ela nasceu no deserto. Quem nasce no deserto, quem passa pelo deserto, mas não tem mente de escravo, vai alcançar a terra prometida. Em outras palavras, você pode estar até vivendo um momento difícil na sua vida, mas se a sua mente for renovada em Deus, não importa o lugar onde você se encontra, o teu destino é Canaã. Glorifica o Senhor. O problema não é onde você nasce, nem tampouco, por isso você vê muitas pessoas que vieram do subúrbio, que vieram da miséria. Tu vê muitos homens que vieram da miséria e hoje são ricos, porque o que define esses homens não é de onde eles vieram, não é onde eles nasceram, mas é a mente que eles têm. Não tem a ver com lugar geográfico. Eu nasci do Engenho de Dentro, mas o Engenho de Dentro não nasceu em mim. Você consegue entender? Tem gente que nasceu no lugar mais pobre do Rio de Janeiro, mas esse lugar mais pobre não nasceu dentro dele. Você pode viver em ambiente, mas os ambientes não podem viver em você. Então, quando o povo é tirado, agora olha que coisa incrível, adolescente. Deus tira com mão forte do Egito. Mas a Bíblia diz que quando Nabucodonosor invade Jerusalém, ele pega o povo e ele leva o povo cativo para a Babilônia. Lembra? Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego e muitos outros, lembram disso? Eles são levados para a Babilônia. E chega lá depois, Daniel capítulo 5, o rei Beltesazar está fazendo uma festa, está dando uma festa, de repente ele pede para pegar os utensílios sagrados do palácio. Porque Nabucodonosor, ele invade Jerusalém, ele pega todos os utensílios de ouro, utensílios sagrados da casa do Senhor, do templo do Senhor, ele leva para Jerusalém. Aí agora o seu neto, Beltesazar, ele pega e dá um banquete, e ele estava tão bêbado, que ele falou assim, pega agora os utensílios sagrados lá de Jerusalém. Aí ele começa a beber muito vinho naquele lugar que era sagrado. Então quando você coloca algo impuro naquilo que é puro, aparentemente aquilo que é impuro vai tornar impuro aquilo que é puro. Só que aquilo não era consagrado por homem, mas era consagrado pelo próprio Deus. Então agora Deus vai reivindicar aquilo que aquele homem havia feito. E aparece uma mão escrevendo na parede, Mene, Mene, Tekel, Parzim.
foste colocado em peso, e o teu reino foi achado em falta. E aí Daniel é chamado para revelar aquela mão, aquela frase. Ninguém sabia revelar. E Daniel, quando chega, eu acho linda essa passagem, porque quando Daniel chega, Beltesazar pergunta para ele assim: és tu, Assad, o mesmo Daniel? Ele falou assim: és tu o mesmo Daniel? Porque o grande problema não é como nós somos, mas é como nós vamos continuar nos tornando. Tem muitas pessoas que são cheias do Espírito Santo, mas o tempo vai passando e elas vão esquecendo quem elas são. Por isso, quando ele chega para Daniel e fala assim: és tu o mesmo Daniel? Daniel era o mesmo. No reino do seu avô, no reino do seu pai, no seu próprio reino. Daniel continua da mesma forma, porque uma pessoa que anda com Deus, ela não pode mudar quem ela é. Aí agora Daniel, ele revela o sonho e fala assim: olha, eu vou te dizer mais uma coisa, ainda hoje tu perderás o teu reino. O rei da Síria irá invadir esse lugar aqui, vai matar você e você vai perder o reino. E não deu outra. Ciro invade agora a Babilônia, mata o rei Beltesazar, e passado alguns dias, um tempo, Ciro faz um decreto, escreve assim, ó: todo judeu que vive na Babilônia, se quiser voltar para Jerusalém, pode voltar. E quando você vai para o segundo livro de Crônicas, você vai ver que nem todos os judeus que foram levados cativos para a Babilônia, eles voltam. Muitos continuam na Babilônia. Aproximadamente 50 mil judeus voltam para Jerusalém, mas uma grande parte continua na Babilônia. Sabe por que eles continuam na Babilônia, adolescentes? Porque na Babilônia eles podiam fazer culto. Na Babilônia eles podiam cantar. Na Babilônia eles podiam fazer muitas coisas. Mas na Babilônia não tinha sacrifício. E por não ter sacrifício, muitos vieram embora. Mas alguns que gostam só do oba-oba. Quem conhece aqui fogo estranho? Levanta a mão. Sabe quando é fogo estranho? Ele parece que queima, mas ele não queima. Minha esposa hoje falava no casamento, pegou a aliança e falou assim: uma aliança, material nobre, mas para chegar até esse ponto, precisou passar pelo fogo. O fogo não é para destruir o valor da aliança, mas é para tirar todas as impurezas que existem no ouro. Em outras palavras, quando tem fogo estranho, não tira impureza. Fogo estranho é só barulho. Mas quando tem fogo de verdade, o que é bom continua preservado, mas o que é impureza é lançado ao fogo e é completamente destruído. E quando a gente entende isso, a gente percebe claramente que do Egito, Deus tira com mão, fala alto, com mão forte. Mas da Babilônia, Deus não tira com mão forte. Da Babilônia somos nós que temos que sair de lá. Eu acho que você não pegou, eu vou repetir. Do Egito, Deus tira com mão, mas da Babilônia, quem tem que sair de lá é você. E a Babilônia não é um lugar onde tem um palácio que tem um rei lá. Não, não. A Babilônia é um mundo lá fora, que você pode dizer que adora a Deus, que você pode cantar música de Deus, que você pode falar de Deus, mas não tem sacrifício. Glorifica o Senhor. Esses são os muros que nós precisamos levantar e alguns deles derrubar. Nós precisamos essa noite, em nome de Jesus, a minha oração é que o Senhor traga o espírito de sabedoria, como Ele trouxe sobre a vida de Daniel, como Ele trouxe sobre a vida de Salomão. Um espírito de sabedoria e de discernimento de espírito, para você entender quais são os muros que você precisa levantar. Tem pessoas que eu falo, mas não acessam lugares que eu acesso. Tem pessoas que eu respeito, mas não andam comigo. Pastor, então você mudou? Não, eu não mudei, eu simplesmente quero andar em outro lugar.
Eu não mudei, eu continuo o mesmo. Só que eu entendi que o lugar para onde eu estou indo, eu não posso andar com qualquer pessoa. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar que te levam tá bom. Quem não tem convicção para onde está indo, qualquer lugar. Sabe quantas pessoas aparecem aqui na igreja e dizem para mim: pô, pastor, deixa eu te falar uma coisa. Cara, se tu fizer assim, 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 teu ministério vai explodir. Sabe quantos? Alguns. Mas eu não me movimento por aquilo que vem me aconselhar. Eu movimento por aquilo que o Espírito fala ao meu coração. Porque não tem a ver com estratégia. Estratégia a gente tem no mundo dos negócios. Eu tenho uma empresa. No meu negócio eu uso estratégia. Mas no reino de Deus eu sou movido pela voz dele. Não existe estratégia. Eu não crio uma estratégia para fazer a igreja crescer. Eu vejo pessoas aí fora dizendo: eu vou te ensinar a fazer a igreja crescer. Eu não quero que me ensine. A minha Bíblia, igual a tua, igualzinha a tua, não tem nada diferente. Diz que Paulo semeou, Apolo regou, mas diz que quem dá o crescimento é o Senhor. Homem nenhum faz a igreja crescer. Quando a gente começa a entrar no lugar que nós não fomos chamados, pode ter certeza que é questão de tempo, é queda. A gente precisa pisar e entender que existem muros que nos bloqueiam de passar daquele lugar. Mas existem muros que são levantados por nós para que algumas pessoas não entrem no lugar aonde Deus está habitando. A Bíblia diz que a única coisa que Deus não divide, está escrito na Bíblia, na tua também. A única coisa que Ele não divide é a glória dEle. Deus divide muita coisa, mas a glória dEle Ele não divide. A glória é só dEle. Quando a gente pega a glória e tenta dar para alguém que não seja Ele, pode ser que Ele fica brabo. Ele fica muito nervoso. Tanto que a Bíblia diz: ai daquele que cair na mão do Deus vivo. Horrenda coisa. É muito duro aquele que cai na mão do Deus vivo. Deus é amor, mas a minha Bíblia diz também que Ele é fogo consumidor. A minha Bíblia, igual a tua, diz que Ele açoita e corrige somente aqueles que Ele ama. Quem Ele não ama, Ele não corrige. Quem Ele não ama, Ele deixa continuar seguindo. Você ainda está aí comigo? O desejo do meu coração essa noite é que eu e você sejamos restauradores de brecha. Nos coloquemos na posição, e muitas vezes Deus vai te levantar e vai me levantar para repararmos a brecha na vida dos outros. Eu falava hoje no encontro, eu estava lá, estão todos eles ali em cima que são testemunhas. Eu dizia para eles que há muitos anos atrás, quando eu casei com a minha esposa, eu tive momentos muito difíceis no meu casamento, e eu tinha tudo para desistir. E eu só não desisti do meu casamento, porque antes de me casar com ela, eu me casei com ele. E eu permaneci firme, acreditando que o amor da minha vida não era ela em primeiro lugar, mas era ele. E eu podia decepcionar qualquer um, inclusive ela, menos ele. E por não querer decepcionar ele, eu continuei firme no meu casamento, mesmo passando por muitos sofrimentos. E por causa da minha perseverança e daquilo que eu acreditei que era verdade, hoje, pela misericórdia de Deus, o Senhor nos recompensa, levando quase 100 casais para o encontro e famílias sendo restauradas. Você consegue entender? Porque a forma como nós nos movimentamos não tem a ver com o dia a dia que nós vivemos, mas tem a ver com aquilo que nós estamos semeando. Lembra que eu comecei a falar sobre semente? Lembra disso? Tudo na vida, grava isso no seu espírito. Tudo na vida é semente. A semente que eu e ela germinamos lá atrás e continuamos firmes, mesmo sofrendo. E o mérito não é meu não, tá? O mérito é nosso. O mérito é melhor, é de Deus, né? Então, mesmo sofrendo, a gente continuou firme, acreditando que Deus podia fazer. Hoje, as sementes que nós lançamos são os frutos que nós estamos colhendo. Quando eu vejo, se você reparar no culto, todo culto deve vir, sem exagero, de 5 a 10 crianças, todo culto pequenininha vem aqui na frente: Pastor Léo vai me beijar. E eu acho lindo, porque eles me amam. Mas eu sou um homem, eles são pequenininhos. Mas eles conseguem ver alguma coisa que muitas vezes eu próprio não consigo ver.
Não tem a ver com aquilo que a gente está vendo, mas tem a ver com aquilo que Deus vê sobre nós. Nós não somos capazes de fazer alguma coisa. E olha, deixa eu te dizer uma coisa, e aqui eu estou encerrando. Esses dias tem me preocupado muito, esses últimos dias, porque eu não sei se você acredita nisso, nós estamos vivendo os últimos dias. As dores de parto de Mateus 24 já chegou. A guerra que você viu agora ainda há pouco no Irã, com o Iraque, com Israel, você pode não crer, já são as dores de parto. Lê na tua casa Mateus 24. Nós estamos vivendo os últimos dias. E os últimos dias, a Bíblia diz que nós precisamos tomar muito cuidado, porque o amor de muitos, de quase todos, iria embora, iria se esfriar. As pessoas hoje valorizam muito mais coisas do que pessoas. Hoje as pessoas valorizam quem está em evidência, não quem está em oculto. Hoje a gente vê pessoas que estão em oculto e muitas vezes a gente não valoriza elas, quando na verdade eles também são filhos de Deus. E muitas vezes Deus nos coloca num lugar de destaque, não para olhar para aqueles que estão em destaque acima da gente, mas para olhar para aqueles que estão abaixo de nós. Porque Deus não dá nada para ninguém que não seja para esse alguém compartilhar com aquele que não tem. Você não precisa acreditar em mim, está escrito na Bíblia. Que propósito Deus tem de colocar muito dinheiro na vida de um homem, de uma mulher, se não tiver um propósito para isso? Qual propósito Deus enriqueceu uma pessoa a ponto de 10 gerações ter o dinheiro de sobra, sem nunca mais trabalhar? Qual o propósito disso? Diz para mim. Enquanto muitos não têm nada. Pastor, então você está falando de socialismo? Não, eu não acredito no socialismo. Eu acredito no capitalismo. Mas eu acredito no capitalismo, onde as pessoas precisam ter sensibilidade para entender que aquilo que Deus está entregando para elas não é mérito delas, mas é a graça de Deus. E a graça que Deus coloca sobre elas, Deus quer usá-las para poder alcançar a vida de outras pessoas. É nisso que eu creio. Por que você diz isso, pastor? Porque a minha Bíblia, igual a tua, diz que a alma generosa prospera. Generoso não é aquele que retém, é aquele que dá. Generoso não é aquele que toma, é aquele que compartilha. Generoso é aquele que olha a dor do outro e se comove com aquilo que o outro está vivendo. Eu tenho dito nesta casa, se a dor do outro não te dói, você tem que rever os teus valores. Se um irmão teu vive dentro da mesma comunidade de fé e você tem muito e ele não tem nem o que comer, alguma coisa tem de errado. Ah, mas foi ele que criou isso, que semeou para isso. Não importa, muitas vezes ele está semeando porque ele não tem alguém que oriente ele para que ele comece a semear uma outra semente. Porque eu sempre digo e eu sempre vou dizer, ele só está colhendo aquilo porque a semente que ele está usando é uma semente ruim. Cabe a mim e a você mostrar para ele qual é a verdadeira semente que ele deve fazer, para que no futuro bem próximo ele possa colher aquilo que você está colhendo. Isso é semeadura, isso são muros. Olha que coisa incrível. Josué invade Jericó. A muralha de Jericó cai, Josué invade a cidade e mata todo mundo, exceto Raabe e sua família. Quem era Raabe, pastor? Uma prostituta. Talvez Raabe não fizesse parte do meu ministério nem do teu, mas fazia parte do ministério de Jesus. Eu vou repetir que eu acho que você estava distraído. Talvez Raabe não fizesse parte do meu ministério nem do teu, mas do de Jesus ela fez parte. Melhor, ela participou da árvore genealógica. Por isso, quando você encontrar uma prostituta, quando você encontrar um ladrão, não critique, porque você não sabe o que está por trás daquilo que ele é hoje. Deus, ele não olha para o nosso estado físico, Deus olha para o nosso coração. Deus olha para a intenção do coração. Por isso que a Bíblia diz, de tudo que nós devemos guardar porque dele é a fonte da vida. Josué se tornou um grande guerreiro. Josué, ele se apoderou de Jericó. Mas antes de se tornar um grande guerreiro, foi necessário que Josué possuísse uma terra. Tem tempo de você pegar na espada, mas tem tempo de você lavar as suas roupas.
Tem tempo de você matar o adversário, mas tem tempo de você se consagrar ao Senhor. Tem muitas pessoas que querem primeiro fazer a segunda etapa, sem antes cumprir a primeira. Isso não funciona com Deus. A vida com Deus é de graça sobre graça. É de tijolo em tijolo. Conversava com a minha esposa ontem no quarto. Quem olha hoje para Belém, nem imagina o que nós vivemos lá atrás. Eu fiz o gabinete sexta-feira com um amigo meu, não sei nem se ele está aqui. E eu estava falando para ele sobre o auditório. Foram 7 anos. 7 anos carregando caixa de som nas costas, montando e desmontando o som. 7 anos, trabalho pesado, sem saber o que ia acontecer lá na frente. Nós nunca imaginamos, não é, pastor? Nós nunca imaginamos que um dia chegaríamos até aqui. Porque a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para ele. A Bíblia também diz em Efésios 3:20 que o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer do que pedimos ou segundo o seu poder que opera em nós. Se você tem grandes sonhos, deixa eu te dizer uma coisa que eu encerro de verdade. Se você tem grandes sonhos, tenha certeza que os grandes sonhos que você tem não chegam nem perto do sonho que Deus tem para você. Não fique preocupado de querer, porque eu vou fazer, eu vou conseguir, eu vou conquistar. Não. Descansa em Deus. Descansar em Deus é diferente de não trabalhar em Deus. Amém? Descansar é você continuar trabalhando, mas sem preocupação do que vai acontecer amanhã. Só continua caminhando, porque naturalmente o Senhor vai te colocar no lugar que Ele tem para você. A Bíblia também diz que o homem faz muitos planos, mas a resposta exata vem dos lábios do sempre. Eu fiz tantos sonhos, eu nunca pensei em ser pastor. Eu tinha certeza que eu ia ser jogador de futebol. Jogo bem. Eu tinha certeza que eu ia ser jogador de futebol. E se eu não fosse jogador de futebol, sabe qual era o meu outro sonho? Ser piloto de Fórmula 1, tu acredita? Baixinho eu sou. Sonho grande desde pequenininho. Eu nunca na minha vida sonhei em ser pastor. Até porque os meus sonhos, ou melhor, a minha realidade jamais iria permitir que eu fosse um pastor. Porque eu morava dentro de uma casa que tinha estátua de santo desse tamanho. Minha família toda servia as trevas. Eu nunca sonhei isso para mim. Mas não é o que eu sonho, não é o que você sonha. É o que Deus sonha para a gente. Só esteja disponível. Só esteja preparado. Eu costumo dizer o seguinte: pastor, eu não estou preparado. Eu sou pastor dessa casa. Até hoje eu não estou preparado. Eu estou me preparando. Eu estou tentando me preparar, Cláudio. Cada dia é um dia. Mas eu todos os dias, Cláudio, eu estou disponível. Eis-me aqui, Senhor. Faz em mim. E se possível, faz através de mim. Usa o teu servo conforme a tua vontade e o teu querer. Porque Deus não está procurando pessoas capacitadas. Aí vem a nossa frase: não somos perfeitos, mas somos. Deus não está esperando pessoas perfeitas nem capacitadas. Deus está esperando pessoas disponíveis. Feche seus olhos, por favor, que eu quero orar por você. Pai, exaltado seja o teu nome sobre este lugar. Tu és o pastor desta casa, tu és o Deus deste lugar. Tu és o único e soberano, aquele que tem o controle nas mãos. Eu quero te agradecer, meu Deus, por este final de semana tão incrível na vida desses homens e dessas mulheres. Daqui a pouquinho, todos eles voltarão para os seus lares, Pai. E se eles não vigiarem, Deus, talvez alguns muros que precisavam ser levantados, que estão completamente derribados, se eles não tomarem cuidado, Deus, provavelmente vão voltar a viver aquilo que viviam. O desejo do meu coração, Deus, é que cada um deles, Pai, possa perceber os muros que precisam ser levantados. Derruba todos aqueles que o Senhor não levantou, Pai.
Desfaz tudo aquilo que nós fizemos, mas que não estava alinhado com o teu propósito. Ajuda-nos, Deus, a viver as tuas promessas. E nos ensina cada dia a sermos 100% dependentes de ti. Nós te louvamos nesta noite. Te agradecemos por tudo que o Senhor fez. E principalmente por tudo que tu vais fazer. Leva-nos para os nossos lares debaixo da tua proteção e da tua graça. Que o teu anjo vá diante de nós, nos conduzindo pelo único e verdadeiro caminho. E que as doces consolações do teu Espírito se façam presentes, não só hoje, mas para todo sempre. Vá em paz, vá feliz, viva a melhor semana da sua história, porque Deus é contigo. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe.